São 7h21. Esse assunto que entrou na pauta do nosso dia a dia, jornalista Beto Almeida, o dinheiro que a União está mandando para os estados e municípios. Os gestores municipais já têm essa grana, como disse o Sátrio Salles, para administrar, e que esses recursos, Beto Almeida, sejam bem aplicados em defesa dos interesses da população e que atenda ansiedades ou os anseios de moradores de municípios, principalmente das pequenas cidades. Em alguns casos, não há uma necessidade desses recursos serem direcionados exclusivamente para a área de saúde. Uma parte dessas verbas pode ser utilizada de forma livre. Então, cabe aí aos prefeitos administrarem com serenidade, com seriedade, para o dinheiro ser convertido em benefícios para a população. Bom dia, Beto Almeida. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luciano. Bom dia aos nossos ouvintes. Até porque, Luciano, tem um detalhe nessa coisa aí do cuidado que os prefeitos devem ter, é porque já está muito claro. Os recursos demoraram tanto para chegar, depois de mais de um mês que o projeto foi aprovado, Luciano, que não dá para cobrir, pelo menos para grande parte dos municípios, para os menores sim, mas para grande parte, os maiores, esses recursos não dá para cobrir as perdas de receitas que eles experimentaram. É só ver, por exemplo, o caso aqui mesmo, só pegando o exemplo do governo do estado do Ceará, Luciano, só em 2 meses foi 1 bilhão e 700 milhões que o Ceará teve em perdas de arrecadação de receita. No total, o Ceará vai ficar com menos disso, claro. Então, imagine, se você não utilizar de forma adequada, com cuidado, essa verba, ela está chegando, vai tirar do sufoco? Vai, mas é preciso, naturalmente, que os municípios utilizem e façam isso, Zeno, com o máximo de precisão na utilização desses recursos, porque eles não são aí para se jogar fora e principalmente fazer mau uso dele. E olha só, os municípios assumiram e vão ter que cumprir isso, não repassar, não aumentar os custos da folha de pessoal, não aumentar salários. Tiveram, inclusive, que desistir de ações contra a União. Só para você ter ideia, eu fiquei surpreso e fui até atrás de saber, porque 5 municípios simplesmente não receberam a sua parcela ontem. E não receberam por quê, Luciano? Porque simplesmente não desistiram de ações contra a União. Quais são essas cidades, Beto Almeida? Então eu fiquei, não é possível que tenha município do Ceará. Não tem. Na realidade é o seguinte, tem um município de Entre Rios, que fica na Bahia, São Gonçalo do Rio Abaixo, que fica em Minas Gerais, tem Indiaroba, em Sergipe, Lupécio, no estado de São Paulo, e Álvaro de Carvalho, também em São Paulo. 5 municípios nesses estados estão deixando de receber essa primeira parcela dos recursos, porque simplesmente não desistiram das ações que tem hoje contra a União. E os 184 municípios do Ceará já têm esse dinheiro assegurado, o dinheiro já está nos cofres e cabe aos prefeitos administrar. Desde ontem. Então, a primeira parcela desde ontem e as demais já tem inclusive um calendário definido para não haver mais aquela angústia, aquela incerteza de quando é que esse dinheiro ia cair em conta ou não. A gente lembra que são 4 parcelas, então ainda tem mais 3 aí. Você fala sobre os danos da pandemia do coronavírus nos cofres do poder público, tanto da União quanto dos estados e dos municípios, mas há também uma repercussão negativa, Beto Almeida, na vida das empresas e também para os trabalhadores. Mais de 960 mil pessoas solicitaram o seguro-desemprego no país em maio passado. O dado é o pior da história, ele levou para 1.900.000 o número de brasileiros que precisaram recorrer ao benefício desde o início da pandemia do novo coronavírus. E os analistas alertam que o desemprego ainda vai crescer em função da crise econômica provocada pela Covid-19. Entre esses 960 mil brasileiros que pediram o seguro-desemprego, Beto Almeida, estão milhares de cearenses, tanto da Grande Fortaleza quanto do interior do estado. Um quadro que mostra também outra tristeza e dá ainda mais incerteza sobre a recuperação do mercado de trabalho no Brasil. Que é da cadeia econômica, aquele que mais demora a reagir.
Porque para gerar emprego, precisa primeiro a confiança do setor econômico, do empresariado, em fazer novas contratações, em confiar de que a economia realmente vai engrenar de volta. Não é uma tarefa fácil, e o governo sabe disso. E a preocupação da equipe econômica é exatamente, Luzinor, em garantir as condições mínimas para que esta população que está aí, desempregada, que sai da pandemia em busca de emprego, que ele garanta algumas condições básicas. Por isso que está aí a discussão em torno da continuidade da prorrogação do auxílio emergencial. É por isso que tem a preocupação hoje pelo Senado de votar aquela medida provisória que venceu em junho, que reduziu jornada e tempo de salário, e também a questão da suspensão, porque de repente tem vários setores voltando. Na realidade, a medida provisória se vence no dia 14 de agosto deste ano, que disciplina a instituição das condições para a redução da jornada de trabalho e jornada de salários. E os deputados federais e senadores precisam votar esse texto para não deixar um vácuo, um vazio na legislação que disciplina essas mudanças na relação de trabalho, principalmente porque a medida provisória estabelece que essas regras têm valor, têm vigência até o final de dezembro. E há um registro nesse cenário, Beto Almeida, é que esse quadro de desemprego, de pedido de seguro-desemprego, só não é ainda mais agudo, mais profundo, em função desse acordo proposto pelo governo federal, avalizado pelo Congresso Nacional, para as empresas segurarem os trabalhadores desde que houvesse redução de jornada e de salários. Só para você ter ideia, em 2 meses foram 8 milhões de contratos suspensos ou com redução de jornada. Você imagina se não tivesse em vigor essa medida provisória, qual seria o impacto disso, com certeza, na redução ainda mais das ofertas de empregos formais. Porque esse número hoje que você citou do desemprego, ele é alto? Mas no fundo, a equipe econômica ainda acreditava que o cenário poderia ser pior ainda, de perda de vagas de trabalho, se não fosse essa possibilidade de redução da jornada de trabalho e de salários, ou até mesmo a suspensão com parte de contrapartida do governo federal, que é o que está acontecendo hoje. E hoje tem a votação, as atenções na agenda política e econômica se voltam para a votação dessa medida provisória que está no Senado Federal.